RFI Convida. O cineasta Alder Gomes, diretor de comédias de sucesso de público no Brasil como Cine Hollywood, é o nosso entrevistado de hoje. Ele está em Paris para participar do Festival de Cinema Brasileiro que acontece neste momento. O último longa de Alder, Vermelho Monet, é um dos 6 filmes na competição oficial do evento. Olá, Alder, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Olá, prazer, né? Obrigado pelo convite. Alder, depois de fazer sucesso com comédias populares que se passam principalmente no Ceará e falam cearenses, você assina agora um drama, Vermelho Monet. É o seu primeiro drama, Alder? Na verdade, é o segundo, que eu fiz As Mães de Chico Xavier em 2009. Uma codireção. Isso, com Glauber Filho. A gente filmou em 2009, eu creio, que é um drama. Mas é um outro universo completamente diferente, né? Vermelho Monet vem num lugar muito específico, que é falar desse universo de pintura, que é a minha grande paixão da vida, em paralelo ao cinema. Pois é, porque você mudou de gênero, mas mudou de tema e fala então, como você acaba de dizer, de arte, Isso. de pintura e de história da arte. Como é que veio então essa paixão? Pois é, assim, aquele universo das comédias no Ceará é o universo que eu habito, né? E que eu pertenço àquele mundo. O Vermelho Monet é um universo que habita em mim, essa paixão por arte, por pintar. Eu pinto desesperadamente o tempo inteiro, desde criança. E eu queria muito falar desse universo, do que acontece no lado lícito e obscuro desse mercado de arte, mas também questionamentos sobre valoração da arte. Por que certas obras alcançam valores estratosféricos e outras não? Por que certos artistas têm destaque e outros não? E essa paixão começa na infância. A fama depois da morte. Exatamente, esse reconhecimento tardio, né? E um certo requinte de crueldade que o mercado tem muitas vezes com os artistas. Conhecemos muitas histórias, né? Van Gogh talvez seja a mais icônica história de alguém que foi um fracasso em vida como artista e essa referência maior pintor, talvez pop da história hoje. Então, assim, esse desencontro desses universos sempre me fascinou muito, e eu queria falar no Vermelho Monet sobre esse assunto, mas também unindo várias paixões que eu trago num lado muito íntimo, assim. A música erudita, a música portuguesa, o fado. Construído como um concerto, né? Vários movimentos. Exatamente, blocado como um concerto musical. Então, assim, é uma quantidade de desejos, de coisas para falar, de literatura, de teatro, e poesia, cinema e pintura, num filme contando a história de uma obra, né? Então, assim, ele é muito diferente de tudo que eu já fiz, mas é porque ele também é um lado muito íntimo do que eu trago convivendo nesse universo há muito tempo. Mas, na verdade, isso começou lá na infância, né? No primeiro momento que eu vivi no interior, quando surgiu, assim, o meu conhecimento no interior do Ceará, na década de 70, do que veio a ser o Cine Hollywood, no mesmo momento que eu vi uma imagem do Bruce Lee que me inspirou a arte marcial, me inspirou a fazer filmes de ação, eu também vi Foi assim que você começou no cinema, Foi assim que eu comecei, né? Exatamente. Foi Bruce Lee que me instigou ao cinema. Mas nesse mesmo período, assim, muito perto, eu também vi numa enciclopédia uma imagem do quadro A Moça do Brinco de Pérola, do Vermeer. A imagem dela tá muito nesse filme Vermelho Monet. Ele tem muita referência de Vermeer na cinematografia, né? Então, assim, tem muitas referências, muitas simbologias e muitas referências e reverências a pintores e imagens icônicas da pintura mundial. E quando eu vi na infância aquele quadro, aquilo muito me seduziu, assim, ó, foram paixões que andaram juntas. E desde que eu me entendo como gente, assim, quando criança, que eu desenho o tempo inteiro, eu pinto o tempo inteiro. E é muito presente na minha vida. Pois é, artes plásticas, mas esse filme também fala muito de cinema. A questão do olhar, ela é central nesse cinema, e a questão da sedução também, sim. entre o objeto pintado e a pessoa que está sendo pintada, e a pessoa que pinta. Isso, exatamente. Quando a gente olha para
na história da pintura mundial, a presença da modelo é sempre muito Questão da icônica, né? sedução, né? É, sempre essa relação, esse mistério, esse suspense. E alguns filmes retrataram isso muito bem. A Moça do Brinco de Pérola, eu acho incrível aquela relação, aquela tensão erótica daqueles personagens e tudo. Mas assim, é um filme de um pintor que busca algo que está desencontrado de época. Então, é muito triste essa história de alguém que está fora do seu tempo, né? Que não tem uma aceitação do mercado pelo que faz. É um artista que tem um reconhecimento pelo lado obscuro através da falsificação. Então, assim, a arte, ela, por um lado, quando ela é muito brilhante com os artistas, às vezes ela é muito cruel em não colocar as pessoas no seu devido lugar, ou rotular e deixar certas pessoas talentosas fora de um lugar merecido, né? E o filme aprofunda muito nesses questionamentos. Alder, mudança de gênero, de temática e também mudança de cenário. Esse filme não se passa no Ceará, se passa em Portugal. Uma escolha por causa da coprodução ou uma escolha artística? A Europa é um cenário mais adaptado para desenvolver esse tema? Talvez seja mais referência, né? Porque aqui, por exemplo, em Paris, a arte mundial passa e continua por aqui, né? Essa quantidade de exposições, a quantidade de museus. Então é um lugar muito mais... E Lisboa também faz parte desse circuito inteiro. E aconteceu assim, a primeira vez que eu botei o pé em Lisboa, eu nunca tinha ido a Lisboa, aquele lugar me fascinou, me seduziu de um jeito, nossa, eu quero fazer um filme aqui. Foi assim, uma paixão muito intensa pela cidade, sabe? A primeira vez que eu vi um show de fado, tudo aquilo ali foi sendo muito forte nos meus desejos de um dia filmar em Lisboa. E então, assim, essa história eu achei que ela era mais adequada contar fora do Brasil, para descolar completamente do universo que eu tenho filmado, porque é uma história completamente diferente do que eu já fiz, então acho que Lisboa foi o lugar muito interessante para esse filme acontecer. E temos cenas também em Paris, né, que foram rodadas em Lisboa, como se fosse Londres. aqui, em Londres também, e fazendo esse roteiro onde transita as grandes galerias, as grandes exposições, os grandes museus, grandes leilões. né? Os grandes leilões, as casas de leilões que estão principalmente aqui em Londres e em Nova York, né? Então acho que o filme ele precisava sair desse nosso universo para encontrar mais verossimilhança aqui. Alder, é a sua segunda participação no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. No ano passado, você foi selecionado com a comédia Bem-vinda a Quixeramobim, Isso. que, aliás, foi programada de novo esse ano. Vermelho Monet já foi premiado no Festim, o Festival Itinerante da Língua Portuguesa de Lisboa. Isso. Você acha que você vai repetir a dose aqui em Paris? Assim, estar aqui em Paris com esse filme é muito especial para mim, porque ele, assim, quando eu fiz esse filme, assim, eu tenho muita vontade de exibir em Lisboa e em Paris. E essas duas coisas estão acontecendo. Isso para mim já é um sonho realizado, sabe? Poder estar aqui, poder estar com o filme exibido no Alercan, ali em Saint-Germain, onde a história da arte passou, né? E o Bem-vindo a Quixeramobim foi muito especial a sessão ano passado, porque o Max Peterson, que mora aqui, e é uma figura que tem um carisma assim, incrível, e a sessão foi esgotada uma semana antes, sabe? Foi tão linda. E aquela sessão especial foi muito marcante, porque eu vi o quanto que o Bem-vindo a Quixeramobim era carismático, que ele funcionava nesse contato com o público direto. Tanto é que eu avisei lá no Brasil para o distribuidor, olha só, o filme foi uma potência em Paris. E lá não é uma estreia no Ceará, nós temos gente em todos os lugares. E ele foi esse sucesso que foi no Brasil. Ele virou um recorde, é o filme mais visto na Globoplay em todos os tempos, entre nacionais e estrangeiros. Virou um fenômeno de TikTok, ficou em primeiro lugar no Apple Store, no YouTube Premium, enfim, por onde ele passou ele foi um fenômeno. Com Vermelho Monet eu espero aqui falar para um público que eu acho que o filme ele tem um recorte mais segmentado, porque ele está mais no circuito de filmes de arte, né? Talvez ele fale para um público mais restrito do que o público do Bem-vindo a Quixeramobim, que a comédia tem um alcance popular muito maior.
Mas ainda assim eu espero que ele tenha assim, o mesmo carinho que o público português teve e que eu possa lançar no Brasil em breve. Esse é, Pois é, quando o lançamento? Já teve essas pré-estreias em festivais? Quando? eu acredito que até o meio do ano a gente deve lançar. Porque o circuito de cinema no Brasil, ele tá bem difícil hoje em dia conseguir espaço para o próprio cinema nacional no Brasil. Parece meio paradoxal, mas é uma realidade, né? Então a gente fica estudando o movimento de outras produções grandes para entender onde é que a gente consegue aportar numa data que não fique achatado no número de salas por conta dos blockbusters que ocupam quase É, que a todas as questão da nossas salas, né? distribuição sempre foi o gargalo, né? E não existe uma regulamentação que estabeleça um limite para essas produções de Marvel, esses filmes americanos que chegam a ocupar às vezes 90% das salas com um filme só. Isso é muito distorcido assim em termos de regras, de bom senso de mercado, né? Então a gente está estudando essa data, eu imagino que até o final do ano, até o meio do ano a gente consiga lançar. Alder, muitos cineastas brasileiros não puderam continuar produzindo e realizando filmes nos últimos anos. Você conseguiu, você também é produtor, você conseguiu fazer filmes nesse período. Como você fez para continuar atuando? Então, foi um momento muito difícil, um período sombrio para o cinema brasileiro, né? Um hiato de 4 anos de um estrangulamento na nossa produção, assim, e um impacto muito negativo na economia, porque o audiovisual é muito forte economicamente. Cada projeto que eu levo para o Ceará, ele capilariza a distribuição de renda de uma forma absurda, como poucas atividades econômicas conseguem alcançar. Eu, Isso o assim, brasileiro comum não sabe, né? O cinema é uma é indústria. uma indústria, é uma indústria. Quando eu fico olhando, por exemplo, quando eu levo uma produção para o sertão do Ceará, do cara que aluga o cavalo para a cena, até recentemente as pessoas faziam teste de Covid, tudo que existe nesses extremos faz parte dessa economia, né? Ela é muito abrangente. Eu, felizmente, assim, eu posso me considerar que eu estava num lugar privilegiado, porque devido ao sucesso, desde o Cine Hollywood, assim, minha carreira conseguiu sempre estabelecer uma sequência de filmes e que foram outros sucessos que vão se desmembrando em franquias, e assim a gente vai conseguindo garantir outros projetos lá na frente, porque as franquias os filmes vão pedindo sequências, né? E esse período foi um momento que a produção transitou para o streaming. Então, o streaming se tornou muito abrangente no período de pandemia, nesse ato da produção brasileira. E eu tive muitas propostas de trabalho durante. Você fez um filme, inclusive, para a Netflix, né? Exatamente, fiz uma série para Netflix, fiz o Cine Hollywood para Globo, fizemos o Bem-vindo a Quixeramobim no auge da pandemia, fiz um curta-metragem. Então, eu trabalhei muito nesse período. Mas minha grande paixão é fazer cinema. Então, tudo que eu quero é que a gente retome uma produção de cinema, de ocupação de salas de cinema no Brasil, para que eu possa voltar pro meu desejo maior, que é fazer cinema. O Bem-vindo a Quixeramobim já foi uma sementinha plantada dessa retomada, quando a gente lançou em cinema apenas no Ceará e em Pernambuco, mas quando se imaginava que o cinema brasileiro estava ali morto em termos de público, nós fizemos 70 mil ingressos no Ceará, que é um número estratosférico para um mercado pequeno como é o nosso. Então, assim, provou que o público brasileiro quer ver o cinema brasileiro, que estão com saudade do cinema brasileiro. E que isso encoraja a gente a entender que, ok, é hora de retomar e ocupar esse market share de novo, que já chegou a 18% e hoje está abaixo de 2%. Né? É muito triste a gente ver um lugar como o Brasil, tão apaixonado pela sua própria cultura, ocupando apenas 2% das salas no país. Mas isso passa por essa retomada de cinema, para a gente voltar a colocar o filme em cartaz, as pessoas entenderem, ok, o cinema brasileiro voltou, vamos ver cinema brasileiro. Esse é minha paixão, é meu desejo, meu sonho. Pois é, você já está em pré-produção, você não para, né? Já está em pré-produção para o próximo Isso. projeto. Você podia falar um pouquinho para a gente Você volta para o Ceará. Volto e começo a filmar uma comédia com muita ação e arte marcial. Agora é o nosso olhar sobre o gênero da espionagem, né? Porque não é paródia, não é um pastiche, assim, é simplesmente um olhar particular nosso de como a gente enxerga esse universo. Como seria a gente fazer um filme de James Bond com a comédia cearense, com a nossa ação? Então esse é
é o desafio desse próximo projeto, que a gente começa a filmar dia 21 de abril. Também legendado. Então, esse vai ter muitas falas em espanhol, porque tem personagem argentino, certamente vai ter a legenda para cobrir ali o espanhol. Já o cearenseis, eu não sei se se a gente vai ser muito hardcore, se a gente vai deixar ali no lado mais suave, que dê para entender, porque o Cine Hollywood na Globo, na TV aberta, a gente ali vai para uma coisa mais leve de cearenseis que o público entende sem a legenda. Já o filme, quando eu lancei no cinema, teve legenda, o filme inteiro. É, eu vi. Porque não dava para entender, não. Porque é um cearenseis assim, ultra rápido. E é difícil mesmo, assim, imaginando, nossa, quem tá de fora aqui não entenderia mesmo, não. A legenda era necessária. Cearense só combina com mineirês. E o Brasil, isso é o que é interessante do Brasil. O Brasil tem vários, né? O Brasil tem vários sotaques que às vezes beiram o dialeto, né? Quando, assim, o Nordeste ali, ele já fala, por mais que esteja no Nordeste, temos 9 sotaques diferentes, né? Então, o Brasil é muito interessante, essas dimensões continentais e o que ele proporciona em termos de pluralidade cultural. Muito obrigada, Alder Gomes, Obrigado. cineasta, que participa do Festival de Cinema Brasileiro de Paris com o longa-metragem Drama Vermelho Monet. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.